Pode começar, irmão. Então tá. Bom dia, meus irmãos, mais uma vez, a paz do Senhor Jesus para todos os irmãos, as suas famílias. A gente vai continuar, né, o estudo da nossa lição que a gente tem feito, que é o estudo baseado no Verdades Essenciais, que é um livro do R.C. Sproul, né, que a gente está estudando. Quando a gente voltar, a gente vai receber essas lições. Essa aí é a foto do Sproul, né, que o pessoal já está conhecendo. Já falei que é igual o Reverendo Walter, um amigo meu. E vamos seguindo. Deixa eu ver aqui. O estudo de hoje, meus amados irmãos, é sobre o Espírito Santo como Consolador. Essa é a lição 6 do segundo caderno. Então, na sequência, né, desses estudos, nós temos feito vários tópicos da doutrina, e o tópico desse primeiro caderno é o Espírito Santo. A gente está indo para... Hoje é a penúltima lição. Semana que vem é o Espírito Santo como santificador. É o último do tópico sobre o Espírito Santo. Depois a gente vai entrar sobre os seres humanos e a queda. Então, hoje é uma lição bastante objetiva. Ela tem foco basicamente em 3 pontos, mas que, na verdade, se resume em um. Então, é o que a gente vai fazer hoje, né, compartilhando da palavra de Deus. Nós temos como texto básico, que aparece na lição aí, 4 textos, mas a gente vai ler só o primeiro, que é João 14, 16 a 18. Os demais a gente vai diluir ao longo da lição. Tá? E a gente não vai ler o Atos 19, porque até ele está mais ligado à lição da semana passada, né, que foi sobre o batismo. Mas nós vamos ler os demais textos desse texto básico. João 14, 16 a 18, nos diz o seguinte, o título, né, Jesus promete outro Consolador. E rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco, estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Essa é a palavra do Senhor. Então, vou pedir uma palavra de oração, vou pedir ao Carlinho. Carlinho já perguntou, então, Carlinho, ora para nós iniciarmos o nosso estudo. Oremos. Pai de amor, Pai de infinita bondade, muito obrigado, Senhor Deus, Obrigado, Senhor, pela noite de descanso que tivemos, pela noite recuperadora das nossas energias. Amém. Obrigado, Senhor, porque Tu separaste este grupo, Senhor Deus, para aprender, para ouvir a Tua palavra. Amém, Prepare, Senhor. Senhor, os nossos corações, que nossos corações sejam abertos, nossa mente seja aberta verdade, Senhor, para o Teu Espírito, e que Tu possa Amém. continuar guiando as nossas vidas, especialmente orientando e trazendo palavras eficazes ao coração do nosso professor. Obrigado, Amém, querido, Senhor. pela vida dele, pela vida da sua família, Amém, porque nós Senhor. Muito percebemos que grandes coisas tem feito em nossas vidas. Por Amém, isso, Senhor. Te amamos cada vez mais. Em É nome verdade, de Senhor. Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Vamos seguindo. Hoje a gente tem como objetivo, na nossa missão, eu falei que é bem direto, que é estudar à luz da palavra, né, aquilo que recebemos de Deus Pai e do seu Filho Jesus através do Espírito Santo. Né? Então, esse é o nosso foco. Né? A gente recebe tantas coisas, mas hoje o foco seria no aspecto de consolo, né? O Espírito Santo como o Consolador. Tantas coisas nós temos recebido dele nesse sentido. Então, o nosso foco, né, é ver isso, e sempre à luz da palavra. Né? A gente vê que toda a nossa vida tem que ser pautada na palavra, e tudo é importante. Né? E esse estudo do Espírito Santo é importante. Né? A gente vê que pode haver alguns desvios se não for muito pautado, estudado na palavra. Até a lição da semana passada, né, nos deu oportunidade disso, né, quando falamos do batismo.
Semana passada eu estive na classe de John Knox, mas depois eu assisti a aula. Por isso que é bom gravar, depois eu assisti a aula. Foi muito abençoado. A aula muito participativa e com posições relevantes, né, a respeito da palavra de Deus. Então, à luz da palavra, a gente vai ver o que nós recebemos do Espírito Santo, né, recebemos de Deus Pai e Filho, né, através do Espírito Santo. Hoje, nos dias de hoje, a gente vê muita coisa, né, acontecendo. Então, eu vou pegar e vou botar algumas imagens e eu acho que essas imagens vai poder fazer com que a gente reflita um pouco, né, sobre a nossa situação. Então, vamos ver essas imagens. E depois a gente vê isso tudo, nos resta uma pergunta. Cabe a cada um de nós respondendo: a vida está fácil? A vida não está fácil, né? O Senhor Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições. E hoje a gente, como se não bastasse só a temática recorrente que a gente tinha de violência, né, desemprego, né, Brasília, Alerj Brasília, né, pessoas com fome, né, a gente tem a pandemia que está assolando não só o nosso estado, a nossa cidade, mas o país inteiro. Corrupção, né, um assunto que a gente achou que ia diminuir das manchetes dos jornais, mas está lá esse tema ainda. E a gente vê que o nosso dia a dia não é simples, né? E vemos que a palavra do Senhor se cumprindo cada dia, né? Das aflições do dia a dia, as aflições da nossa vida, né? da humanidade, da sociedade. Então, sabendo disso, de fato, nós somos muito privilegiados por termos esse aspecto do Espírito Santo como consolador, né? Como aquele que está conosco, como aquele que está intercedendo, né, por nós. A gente precisa, porque vendo essas cenas aí, se a gente não tivesse esse cuidado, essa mais uma dessas provas de amor do Senhor para conosco, a gente estaria desesperado, né? A gente estaria assim, à beira de um ataque, né? Mas o Senhor, né, ele é presente em nossas vidas, ele que nos sustenta, né, nessa loucura toda que nós vivemos, né? Ele é presente a nos consolar. E quando a gente fala disso, meus irmãos, a gente vê que não é algo da agora, né? Esse estudo a gente tem focado bastante no Novo Testamento, mas assim, não numa passada no Antigo Testamento, né? Igual a gente já fez, a gente vê a presença do Senhor e o cuidado dele, né? O título do texto que a gente vai ler, que está em Isaías, fala que a palavra de conforto para Sião, né? O profeta fala, né, de conforto, né, que é até uma derivação de consolo, né, e se a gente for ver o conforto apoiar com força, né, fortalecer. Então nós temos isso do Senhor e Ele nos fala o seguinte lá através do profeta Isaías no capítulo 51, no versículo 12. O capítulo todo é muito interessante, né, que fala de situações igual que a gente viu ali, né? Eles não falaram de coronavírus, nem de violência, corrupção, mas eles, se você ler o texto como um todo, ele fala de situações de guerra, né, de lutas, né, e Deus fala, tem um trecho que é muito interessante, né, que fala do ataque, né, no mar, né, fala de monstro marinho, mas Deus fala que ele é o dono do mar, né, ele é o Deus do mar. Então, isso serve para nós hoje. E através do profeta, ele diz o seguinte: eu sou aquele que vos consola. A gente poderia parar aí, mas ele diz: quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que não passa de erva? Então, o nosso consolo
de fato, ele tem uma origem, ele tem uma fonte, que é o nosso próprio Deus, né? Todo o nosso sustento, o nosso consolo, ele emana, né, do Senhor, né? Ele que nos consola de fato, né? Não tem um ombro amigo aqui, né, que a gente possa ter que se compare ao consolo que vem do Senhor. Então, ele sempre teve esse cuidado, né, com Sião, com seu povo, e tem esse cuidado até hoje, né? Ele que provém, né, o consolo. É interessante, tem uma música do cancioneiro popular que é muito conhecida, e eu gosto dessa frase da música, né? Aquela música Wave, do maestro Tom Jobim, ela fala que é impossível ser feliz sozinho. Eu acho muito interessante, eu gosto muito, que apesar de ser uma música romântica, eu sempre lembro e concordo com essa frase do maestro, e nós, né, como seres humanos, realmente a gente não consegue ser um eremita, uma pessoa isolada. Até as pessoas que se isolam, elas acabam... não, o que você faz? Não, eu tenho um amiguinho aqui, um bichinho, ou alguma coisa de estimação, ou aquele filme que ficou famoso, né, do Náufrago, ele se assegurou naquele Will, naquela bola, para poder passar. Então, a gente vê que, como seres humanos, a gente precisa realmente de uma companhia. Então, o ser humano é um ser relacional, ele precisa de alguém. E nós, à luz da palavra de Deus, nós temos esse relacionamento muito próximo, né, que vem do próprio Senhor. Então, lendo um outro trecho do texto básico, que está lá em Gálatas 4, versículo 6, ele diz o seguinte: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. É bastante assim direto, né, esse texto, quando Paulo fala aos Gálatas, né, e nos dá essa proximidade grande, né, com o Senhor, quando ele usa essa expressão Abba, Pai, né? Alguns tradutores alegam que essa expressão é a expressão mais carinhosa de se chamar pai, né? Não é apenas o papai, mas assim, não é apenas o pai, né, distante, mas é como aquele pai, né, o paizinho, né? Algo bem carinhoso, algo bem próximo. E Paulo, quando fala aos Gálatas, ele usa essa expressão, porque nós somos filhos. Ele afirma que nós somos filhos de Deus, né? E o nosso coração, o Espírito do seu Filho, né? De Jesus, clama em nós, Abba, Pai. Então a gente tem o socorro, né, que é oriundo de Deus. E dentro desse próprio texto, irmãos, a gente recuar, andando de frente para trás aí, Gálatas 4, versículo 5, que ele fala algo interessante, que foi para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebessem a adoção de filhos. Então, isso daí é bastante grandioso, porque no contexto de Paulo, né, a adoção era uma prática legal, né, que se tinha. Então, às vezes, o caso de famílias, né, que não porventura não possuíssem herdeiros, elas poderiam adotar até jovens, né, para que perpetuasse o nome da família, o legado da família. Era o seu contexto ali de época. Mas normalmente esses jovens eram jovens selecionados, não era qualquer um, não. Eram jovens selecionados, né, de boa aparência, de boa estirpe, né, com boa origem, para poder manter o legado daquela família. Mas, conosco, a gente vê que ele usou essa mesma comparação, né, da adoção como filhos, porém, a gente fugia completamente dessa regra, né, de boa aparência, boa estirpe, porque nós somos pecadores por natureza, nós estávamos distantes de Deus, né, por natureza. O pecado nos afasta de Deus, né?
por isso que nós vemos o foco de tanto amor de Deus para conosco. Primeiro, né, nos justificando. Então, sendo justificados, nós passamos a ter condição, né, legal, né, para essa adoção. Né? Deus, no seu infinito amor, ele prepara todo esse caminho para que pudéssemos, como o texto mais à frente fala, no versículo 6, sermos filhos e podermos ter a condição de chamar a Deus como nosso papai. Olha que coisa maravilhosa, né? É algo grandioso. Todo esse caminho foi preparado para isso. Então, agora a gente não é apenas alguém relegado ou estando na rua, estando distante de Deus, mas nós, hoje, legalmente, fomos justificados e fomos adotados, né? Como filhos, né? E passamos a ter algo bem interessante, que apesar de não sermos os filhos, se fôssemos comparar, sanguíneo, mas nós fomos adotados, né, pelo sangue derramado de Jesus, e, além de tudo isso, isso já bastaria, nós passamos a ser herdeiros com ele. Né? Então, de fato, nós podemos dizer como filhos. Eu sou filho adotado, mas tenho direito a essa herança. Né? E Paulo fala, né, lá em Romanos, quando ele fala aos Romanos, no capítulo 8, versículo 17, ele diz que nós passamos a ser herdeiros, né, e co-herdeiros com Cristo. Né? Então, a gente passou a ter essa condição de filho. Né? Isso que aconteceu. E uma outra coisa que também é o consolo, é o Espírito Santo que nos faz isso. Né? Nos faz ter um instinto de que nós somos filhos. É bastante interessante a gente ver que existem muitos casos, né? Um caso até clássico de famílias que adotam, né, a criança, mas mantém em segredo que ele é uma criança adotada. Né? E a criança... Claro que todos nós já ouvimos essa história, fica naquela dúvida, será? Alguém esconde um segredo de mim? Eu vi minha tia cochichando com a minha mãe, o que será? Né? Então, e às vezes a gente vê casos assim terríveis quando a criança, ou adolescente, ou até adulto, né, descobrem isso, né, que são adotivos, né, às vezes vão para caminhos tão ruins, né? Poxa, vocês me enganaram, não sei, alguma coisa do tipo. Mas quando nós vemos isso, o Espírito Santo de Deus, ele sela e nos dá essa certeza de que, de fato, somos filhos de Deus. Né? Isso em si já é um consolo para nós. Nós não somos sem ovelhas desgarradas, não somos, estamos na rua, mas nós temos um Pai. Né? E o Espírito Santo, ele mantém em nós essa certeza. Ele nos transmite essa certeza, essa conexão, né, com Deus Pai. Né? E por isso, né, que através dele, né, através do Espírito, nós podemos clamar Abba, Pai. Bem, meus irmãos, alguém gostaria de participar de alguma forma antes da gente seguir? Nilson. Oi? Só para assim, só um comentário, né, coisa rápida, para atrapalhar o andamento da aula. A gente vê muito esse poder consolador do Espírito Santo, né, acontecendo na igreja, né, no corpo de Cristo. Quando acontece, hoje a gente não pode ver tanto assim, embora a gente sempre escute muito nesses dias aí que teve enterros e tudo mais, a gente vê muito isso nos serviços de capelania, né? Que a gente vê os nossos irmãos, a gente dando o último adeus aos nossos irmãos que já estão com Cristo. E assim, não são poucas as vezes, é claro que a gente também não pode rotular, dizer que o consolo é pleno para todo mundo, mas você vê assim os semblantes diferentes dos irmãos em Cristo, assim, sabe, de uma maneira assim, realmente o Espírito Santo é o consolador mesmo. É verdade, de fato. E você vê numa capela tá o povo de Deus ali celebrando aquele momento de uma certa maneira, porque a pessoa já está com Cristo,
e nas outras do desespero, do adeus, e a pessoa entrando num luto que, às vezes, se não encontrar um verdadeiro consolador, não vai ter fim. E a pessoa É um desespero direto. Não, é verdade. Assim, e eu tenho experimentado isso, porque eu também passei por isso, né, Will? Vocês passaram essa semana, mas eu passei por isso em março, e assim, apesar de tudo isso, eu senti algo assim surpreendente também nesse sentido. O consolo de Deus assim nítido na minha vida. Por alguns momentos até pensar, meu Deus, será que eu estou tão frio assim? Mas não, é o Espírito Santo que de fato está operando essa obra em mim, né? Eu consigo ver a mão de Deus em cada detalhe, né? Que poderia parecer triste ou perturbador, eu consegui notar a ação do Espírito Santo. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Bem, amados irmãos, uma outra coisa, né, que é bastante interessante, até no texto que a gente leu, esse jantar aí, que a gente está vendo, a coisa não estava tranquila aí, a coisa estava tensa. Eu não assim, sei se é exatamente o cenário da época, né, do cenáculo, né, Jesus já próximo ali aos dias, né, a completar aquele tempo, né, dele, do seu ministério, e eu imagino que os discípulos estavam daquele jeito, né, que a gente, quando era criança, recebia uma visita em casa, né, uma visita muito legal, aquele tio, aquela tia legal, e quando estavam perto para ir embora, né, até os pais, para alguém sair, a criançada ficava triste, né, está chegando o fim, está acabando as férias, está acabando o domingo, e eu imagino que o espírito nessa situação foi mais ou menos isso, né? Porque já estava se aproximando ali, né, o cumprimento do ministério do Senhor. E ele conhece os corações, né? E ele viu ali a angústia, né, dos discípulos. E ele fala algo muito, muito próprio, né? E que podemos dizer até que é o cerne do que a gente está estudando hoje, que é o seguinte: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Né? Nós até lemos isso lá no versículo 16 de João 14. E é muito interessante quando ele fala isso, porque e a gente consegue estabelecer até essa situação, né? Que, de fato, nós, né, como seres humanos, a gente nunca teve abandonado, né? Desde a queda, nunca. Né? O Senhor sempre esteve próximo, né? Está próximo de cada um de nós, né? E estaremos com Ele, né, para toda a eternidade. A gente nunca a gente foi órfão, né? Essa palavra não nos cai, porque, de fato, o Senhor sempre esteve conosco, né? Igual a gente viu ele estando com Sião, e depois estando, né, com a pessoa do próprio Jesus Cristo, né, naqueles anos, né, do Senhor, né, entre nós, né, seres humanos. Ele esteve conosco, esteve consolando, ele esteve amparando, né? Ele esteve confortando, dizendo as suas palavras. E não é à toa que ele fala que ele iria pedir isso ao Pai, iria fazer essa prece, esse rogo ao Pai para que outro Consolador fosse enviado, né? Para que a gente não estivesse só, de fato, em momento algum. Então, foi quando ele anunciou isso. Ó, assim, quem sou eu para entrar na mente do Senhor? Quem entrou na mente do Senhor? Mas eu imagino que Jesus, né, assim, conhecendo os corações, ele tenha falado nessa hora: a turma está desesperada, a turma está muito, muito, muito triste. Eu vou falar para eles o que vai acontecer. Então, ele declara ali que não haveria abandono, que ele iria embora, ele iria para junto do Pai, mas a proximidade continuaria, eles continuariam ligados a ele através do Espírito Santo, né? Que iria os consolar, né? E a gente vê, vai ver mais à frente, quão grande é o leque, né, da pessoa do Espírito Santo como consolador. Meu professor, a gente não dá para esquecer
A gente não dá para esquecer e tem que lembrar sempre, no Novo Testamento, o grande personagem Paulo foi um que mais, desculpa a palavra, explorou o Espírito Santo de Deus. Porque problemas que ele tinha e a forma de vida e a mudança de vida dele tinha que ser buscar o Espírito Santo de Deus. Se você perceber Saulo de Tarso e perceber Paulo, você percebe o quanto ele precisava e o quanto sofreu e quanto padeceu, mesmo naquele tempo. Eu vejo Paulo um dos caras que mais usou e buscou esse consolo. Obrigado. Verdade. Obrigado, Carlinhos. E aproveitando, o Carlinhos, você que é bom em grego, eu ia pedir para você ler essa palavra que está aparecendo na tela. Com todo prazer. NAPHY de cabeça para baixo, MTOS. É isso aí, sabe tudo. Ô, Carlinhos, eu tenho uma vantagem com você porque eu usei o Google antes. Essa palavra, o Will já sabe, né, que é um seminarista, é paráclitos, né? Que é a palavra que o Senhor, né, usa, né? Que era paráclitos, né? Por que essa palavra foi usada? Paráclitos, na verdade, é um ajudador, é um conselheiro, né? É aquele que vai apoiar, um auxiliador, né? Então, é interessante isso, porque aí entra aquela ideia da companhia constante, né? É como você fala, ó, vocês podem ficar tranquilos, eu vou, mas vai ter outro conselheiro com vocês. Quando vocês precisarem de conselho, vai ter outro conselheiro. Ó, eu estou indo embora, mas vai ficar com vocês outro ajudador. Ele vai continuar fazendo o que eu faço. Vocês não vão estar sozinhos, né? Então, Jesus está dizendo isso, né, com essas palavras. E certamente isso que ele usou fez muito sentido, né, para aqueles discípulos naquela hora. A gente não vai estar abandonado, a gente vai ter um consolador conosco, né? Um outro sentido, né, de paráclitos, essa palavra, até a gente já falou em outra oportunidade, também foi usada por João quando ele fala lá na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 1, fala o seguinte: filhinhos meus, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, é a mesma palavra, né? Advogado, alguém que intercede, alguém que faz a defesa. Então, ele usa essa mesma palavra. Então, a gente consegue enxergar, né, que esse ministério de consolador, né, do Espírito Santo, ele não é apenas aquele que bota um lencinho quando você está chorando, né? Não é apenas aquele que te dá o ombro, amigo, mas ele tem um aspecto muito grande na nossa vida, né, na vida da igreja, né, como um todo. E a gente pode ver... Pois não? Eu queria só fazer um adendozinho. Fala, Guilherme. Isso, porque é complicado no nosso país quando se fala advogado, né? A gente tem em Jesus realmente aquela figura do advogado, né, que no júri ali defende o seu cliente, né, com unhas e dentes, e Jesus faz isso por nós diante do Pai. E quando usa essa figura também para o Espírito Santo, eu achei que o Espírito Santo fosse mais assim aquele psicólogo, né, aquele conselheiro, aquele que você senta e ele fala com você, mas não mais com aquela visão de Jesus como nosso advogado. O que você acha aí? Ele continua sendo advogado, ele também é um psicólogo, ou realmente é só paráclitos como se fosse um advogado, mas um advogado meio psicólogo? O que você acha aí? E aqui no nosso país, infelizmente,
Desculpa os advogados aí de plantão. Você também é um, né? Anilton está na linha aí, também sou da área, né? Mas assim, a gente tem aquela visão, né, do advogado no 71. Infelizmente, falou que é advogado, a gente brinca, põe um pé atrás, cuidado. Mas a gente vai pegar na essência do que deveria fazer, né? O que deveria fazer um bom advogado, né? Eu não vou nem perguntar ao AB, eu vou perguntar lá aos discípulos, que de fato é a defesa, né? Oi, Carlinhos. Quando eu falo em Paulo, eu começo a pensar no conselho, no Senado, na época de Saulo de Tarso, o carinho e o respeito que Gamaliel tinha dentro do Senado, ou seja, dentro do conselho de sábio naquela época, que era aquele que todo problema ou toda criação cultural feita que Saulo acaba fazendo, né, através aos pés de Gamaliel. E a gente observa, quando se procura alguma coisa sobre Gamaliel, observa ele, os próprios seus pares, procurando ele para aconselhar, ou seja, para pedir conselho a ele. Lembra que quando deixa isso correr, porque se for de Deus, isso vai acontecer e a gente não vai poder impedir. Era outras pessoas perguntando a ele. Então, Paulo estava acostumado, e quando se converteu, ele estava acostumado a procurar um consolador, um paráclito para ele. Ele estava acostumado a isso. Então, na sua conversão, ele não tinha mais, ou seja, o Gamaliel, agora ele tinha o próprio Espírito Santo, que ele agora passa a entender que o Espírito Santo é o próprio Cristo, que ele perseguiu tanto, que é o próprio Deus, que ele buscou tanto e perseguiu, pensando que estava fazendo coisa boa. Desculpa se eu falei e saí da lição, mas a minha visão está muito desse lado, nesse cara do Novo Testamento, e eu estou chamando de cara porque eu tenho intimidade com ele, eu conheço ele há muito tempo. Opa! Esse cara, ele tinha que ter um parado, alguém para aconselhá-lo, um advogado para ele. E ele buscou esse advogado no Espírito Santo de Deus. Amém. Carlinhos, eu vou passar aqui, eu vou dar uma acelerada aqui. Amém. O reverendo Hernandes Dias Lopes, no seu blog, ele botou algumas coisas bastante interessantes sobre o Consolador e diz o seguinte: o Espírito Santo é outro Consolador da mesma natureza do Filho. Então, a gente está falando como se fosse uma continuidade. E ele falou outras coisas interessantes que a gente vai ver, assim, que além, até, Guilherme, muito além de que advogado, psicólogo, a gente vê a atuação do Espírito Santo nas várias áreas da nossa vida, né? A gente não consegue fechar a atuação dele num ponto específico, mas nós vemos que a atuação dele é plena, é completa, né? É integral na nossa vida. Né? O reverendo Hernandes também fala de alguns pontos, né, do Espírito, né? E eu vou pegar algumas coisas. Né? Ele não apenas está conosco, mas ele veio estar em nós. Né? Isso é grandioso. Não é alguém que está na nossa roda, mas ele é alguém que está dentro de nós. Ele nos conhece ao avesso. Né? Ele também veio transformar-nos, né? Fazer de nós um santuário seu. Né? Nós não apenas conhecemos o Espírito Santo, mas nós somos santuário do Espírito Santo. Isso dá a nós uma grande responsabilidade. É um privilégio, mas também é uma grande responsabilidade. O que anda por dentro de nós? O que se esconde atrás do nosso sorriso, atrás dos nossos olhos? Né? É um lugar que eu não conheço, mas certamente o Espírito Santo conhece, melhor do que nós mesmos. Então, isso é um privilégio, uma responsabilidade, e em si é um consolo também. Ele veio para nos convencer que somos pecadores. Né? Se o Espírito Santo não fizer isso, nós não conseguiríamos, né, essa salvação. Só ele que nos convence. Nós poderíamos estudar muito, chegar a algumas conclusões bem
opacas de que nós fizemos alguma coisa errada. Mas a gente não é tão mal assim. Eu pago os meus impostos em dia, eu sou bonzinho, eu nunca chutei um cachorro na rua, nunca fiz coisa ruim, nunca dei um cascudo no moleque lá na escola. Então, eu não sou tão pecador assim. Mas o Espírito Santo, ele nos convence que nós, de fato, somos pecadores e carecemos da glória de Deus. É ele que faz essa função. E isso é consolador, porque se não houvesse isso, a gente estava perdido. Ele nos guia, né? E ele revela-nos Jesus. Se não fosse através do Espírito Santo, a gente não ia enxergar Jesus. A gente ia achar que Jesus é apenas um grande profeta. Jesus foi um grande profeta, né? Ele foi uma pessoa muito diferenciada, mas o Espírito Santo nos mostra que Jesus não é só isso. Ele nos revela Jesus como o Filho de Deus, o Salvador, né? Aquele que veio para nos resgatar da morte eterna. E ele regenera em nós, ele sela, ele nos santifica, né? E nos dá dons espirituais também, né? Uma outra função. E isso em si também é consolador, porque nós sabemos que a gente consegue avançar, que a gente tem no Senhor, né? E através do Espírito Santo, né? Essa separação do pecado, porque a gente consegue enxergar, a gente consegue ver isso, né? Ele nos ilumina, nos reveste de poder, né? Transforma-nos de glória em glória à imagem de Jesus. Não é à toa que a gente chama, nós somos chamados cristãos, né? Os pequenos cristos, porque nós vemos que quanto mais a gente busca, né? A gente se aproxima, nós vemos a obra transformadora, né? Do Espírito Santo. Né? A gente vê, igual o Will falou, né? No sepultamento, a gente vê a atuação do Espírito Santo até no próprio semblante, né? Até numa outra feição. Todo mundo já tem uma experiência dessa, de ver aquele cara, a pessoa que andava muito longe de Jesus, né? Esse cara já tem passaporte carimbado para o inferno, não é possível. E a gente vê o Senhor fazendo uma obra, a aparência é uma outra pessoa, parece que é incrível, é incrível. A inteligência artificial não conseguiu fazer nada parecido, porque é só o Espírito Santo mesmo. A gente vê a pessoa mudando. O que é isso? O Espírito Santo atua até nos músculos da face da pessoa. A pessoa muda, o semblante é outro, é uma coisa inexplicável. Então, ele nos transforma de glória em glória, né? Isso é um consolo. Aquele que tinha uma inclinação para o pecado, ele tem ali a sinalização, né, constante do Espírito Santo. A despeito, né, do pecado, né, da inclinação dele, o Espírito Santo, né, atua, alerta ele, né? E ele, por ser próximo, ele ouve esse alerta. Opa, é aqui que eu tenho que parar. Isso é um consolo, né? Porque nós temos esse apoio do Espírito Santo. E ele nos transforma à semelhança do Rei da Glória, né? Como nós falamos. A intercessão do Espírito Santo, né? Que é outro trecho do texto básico. Ele faz duas coisas, né? Ele nos assiste na nossa fraqueza e ele, segundo a vontade de Deus, ele intercede pelos santos, né? E Paulo diz o seguinte: também o Espírito semelhantemente nos assiste na nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é ele que intercede pelos santos, né? Então, isso também é consolo do Espírito Santo. Nós sabemos que ele está, nossas orações são levadas junto ao trono de Deus, né? Decodificadas, né? Ele que habita em nós, consegue decodificar e passar a Deus as nossas dores, as nossas necessidades, as nossas ansiedades. Por falar de dores, né? Jesus, certa feita, né? Ele, no princípio das dores, ele fala lá em Marcos, né, que o Espírito iria falar por nós, né? Todo o texto ele fala uma série de coisas, de perseguições que os santos iriam sofrer, mas fala uma coisa muito importante, que o Espírito Santo iria falar, né, por nós.
Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos tenho concedido naquela hora. Isso falai, porque não sois vós o que falais, mas o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo também fala por nós. Isso devemos nos encher, né, da palavra de Deus, estarmos cheios dela, né? E o Espírito Santo usará os nossos lábios, nossos gestos, a nossa vida para falar, né, das coisas do alto. Um outro conceito, né, de paráclito, que aí é o Sproul que apresenta na nossa lição, que é o seguinte, que fala do conforto do crente ferido e abatido. Ele faz isso, né? Na hora da tristeza, do abalo, né? O Espírito Santo nos traz esse conforto, ele nos traz esse consolo. Então, nós vemos até agora uma série de coisas, mas ele também traz o consolo. E uma outra coisa que Sproul fala na nossa lição, que ele também, né, essa palavra paráclito, né, de um certo aspecto, né, de origem latina, ela significa também com energia, né? Ele nos dá poder, ele nos dá energia e nos capacita com coragem e ousadia. Quantas vezes a gente já fez, falou, né, e tivemos gestos, né, que não veio de nós mesmos. Como é que eu fiz isso, né? E quando nós falamos do Senhor, como demos um testemunho num lugar, né, ou sendo missionários mesmo, nós vemos que o Espírito Santo nos capacitou com ousadia, com coragem, né? Como se acendesse o estopim e a pólvora explodisse, né? E nos capacitou para, com intrepidez, fazermos as coisas, né, que o Senhor requer de nós. Então, por isso que nós devemos sermos gratos, né? E nele nós somos mais do que vencedores, né? Como Paulo fala aos Romanos, no capítulo 8, versículo 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Bem, meus irmãos, resumindo, né, a nossa lição, né, Jesus é o nosso primeiro consolador, né, ele em sua função de advogado diante de Deus. E o Espírito Santo é outro consolador, né? Então nós falamos de dois, de Jesus e do Espírito Santo. E o Espírito Santo é o segundo consolador, o qual é substituto de Jesus depois de sua ascensão. E o Espírito atua como nosso atual ajudador, né? Ele nos auxilia, né? Nos ampara, nos consola e está conosco. Meus amados irmãos, alguém gostaria de falar mais alguma coisa dessa lição, desse sumário? Eu gostaria, o Denilson, colocando, quando você colocou lá o negócio do pastor Hernandes, se eu puder voltar lá um pouquinho, uma das características do Espírito, só dar um comentário, você falou, lá embaixo fala, né, ele veio para transformar-nos de glória em glória à imagem de Jesus. Quando você fala assim que a gente se torna pequenos cristos, né? Tem uma teoria meio maluca aí que fala justamente isso. Se nós somos pequenos cristos, nós somos deuses. Então nós somos bons. Se nós somos bons e somos Deus, nós não pecamos. Aí começa a ingressar para outro lado que não tem nada a ver, né, com o que está falando aqui o texto, né? Só para dar essa pincelada, né? Nós somos pecadores miseráveis que carecemos, né, da graça de Deus sobre nós, e o Espírito Santo veio, né, justamente para nos transformar de glória em glória à imagem de Jesus. Nós só vamos alcançar isso lá no céu, enquanto aqui nós somos pecadores miseráveis e precisamos grandemente, né, da graça. Essa expressão pequenos cristos, né, ela iniciou até como algo de escárnio, né? Era uma forma de se direcionar àqueles que seguiam a Cristo como cristãos, né? São os pequenos cristos, né? Que são os seguidores de Jesus Cristo. A gente nunca pode pensar que o Espírito Santo habita em mim, eu sou ele. Aí é o começo de uma heresia que vira aquelas doutrinas malucas, né? Que vira aquelas doutrinas malucas. Mas, assim, mas muito bom, essa questão do Paráclitos, então, você vê que né, é um leque que se abre, né?
Sim, sim, sim. Olha só quantas coisas que nós vimos aí. Muitos ofícios. E com um aspecto totalmente consolador, né? Porque se a gente falasse de consolador só aquele que está conosco na hora da tristeza, a gente falaria, e naqueles momentos que eu não estou triste? E quando eu não estou nem pensando em tristeza, eu tô tão ocupado com tantas coisas, e como é que o Espírito Santo atua nesse momento? Então, nós vemos que o consolo dele, né, é uma coisa assim, sem precedente, né? É algo que excede o nosso próprio entendimento. Aquela expressão de Paulo, né, que fala da intercessão dele, né, nas nossas orações, ser através de quê? Gemidos inexprimíveis, né? São duas coisas assim bastante fortes, porque gemido é uma coisa que nos lembra alguma dor de certa forma, né? Então, a dor que a gente sente, né, a gente pode estar passando para ele, para que ele leve a presença de Deus. E como? De uma forma que não pode nem se expressar. Então, eu acho bastante interessante, né, esse binômio, gemido e inexprimível, né? Todo o anseio nosso, né? Toda a nossa necessidade, que com certeza ele consegue ler e interpretar muito além do que nós possamos achar que estamos sentindo, e leva isso diante do Pai, né? Então, a intercessão dele é algo bem grandioso, né? Bem grandiosa. Mais alguém? Denilson, só... Oi, Will. Você vai continuar a aula? Ou... Não, eu dei uma acelerada, Will, para a gente poder, porque na última vez a pessoa pediu para falar. Se não tiver mais nenhum comentário, já passo a palavra para você. Não, só para pontuar aqui um detalhe da palavra de Jesus que você compartilhou aí, que para não temer os homens, para quando vocês estiverem em frente às autoridades, que o Espírito Santo vai falar por vocês, né? O versículo está falando. Uhum. Então, eu lembrei daquilo que a gente já tratou na classe, acho que foi na aula anterior, não, acho que não foi na anterior, não, foi uma mais antiga. Mas daquela situação onde, às vezes, a gente pensa que a pregação erudita, aquele encadear de ideias lógicas, vai fazer com que o ímpio abra os olhos e veja, sabe, pela eloquência do pregador ou do evangelista. E a gente várias vezes já percebeu que o coração do homem é duro, até mesmo para as argumentações lógicas, e de vez em quando o Espírito Santo se mostra com poder nas palavras mais simples, nas palavras mais centradas ali, sem pouca interpretação aprofundada, sem às vezes entrar no idioma original. E a gente vê que o Espírito Santo ele tem poder para modificar as pessoas, e só ele, né? Não é homem que vai fazer isso. E essa palavra fez toda a diferença ali naquele momento apostólico, quando os apóstolos ficaram diante das autoridades para confrontá-los pelo poder do Espírito Santo, e hoje em dia também, quando a gente percebe que o coração do homem não pode ser alcançado senão pelo Espírito Santo, né? Exatamente. Porque se não for pelo Espírito, é só um esforço. É engraçado que outro dia eu estava até vendo uma série, né, que falava daquele conflito, né, que dura até hoje, né, palestinos e israelenses. É muito interessante quando tu vê, interessante, uma religião que a conversão ela está baseada só no fato da pessoa recitar alguma frase, ou se ela não aceitar, ela vai ser morta ao fio da espada. É interessante quando a gente vê, né, a palavra de Deus falando que não por força nem por violência, né, mas pelo meu espírito, né? Então, nós vemos que se não for pelo Espírito de Deus, as pessoas que são ouvintes vão ser meros ouvintes, né? Se o pregador não falar através
pelo Espírito vai ser apenas um orador e as coisas não irão acontecer, né? O fato é esse. Ok, meus irmãos. Eu gostaria de agradecer nesse final também ao nosso irmão Ricardo, que ele nos abençoou com esse template novo aqui da apresentação. A gente tinha um problema sincrônico, que era quando colocava a apresentação, sumia parte, né, do texto, né? E eu gostaria de agradecer ao Ricardo aí por ter confeccionado aí carinhosamente esse template aí para a gente, nossa apresentação. Eu gostaria de que nós orássemos, né? Já no finalzinho, hoje a gente está terminando com uma certa folga para evitar que ele corre antes do culto. Pois não. Denilson, eu só queria fazer a leitura aqui da definição do Strong, né, do que é Paráclitos. Uhum. Né, pode falar. Aí tem aqui, ó, Paráclitos, chamado, convocado a estar do lado de alguém, convocado a ajudar alguém, alguém que pleiteia a causa de outro diante do juiz, intercessor, conselheiro de defesa, assistente legal, advogado, pessoa que pleiteia a causa de outro com alguém, intercessor de Cristo em sua exaltação à mão direita de Deus. Suplica a Deus, o Pai, pelo perdão dos nossos pecados. No sentido mais amplo, ajudador, amparador, assistente, alguém que presta socorro. Tu vê que não é pouca coisa, não. Tanta coisa cabe numa palavra só. Né? Tanta coisa. Vários sentidos, né? É verdade, é verdade. Né? E a gente está assistido, né, pelo Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Antes de eu voltar a palavra para o Will, alguém gostaria de ter algum pedido de oração para a gente fazer? Aproveitando, o Denilson, estava querendo falar, pedindo oração pela minha esposa, né, pelo nascimento do Lino, que está se aproximando. Como eu falei no início da reunião, vai ser para o dia 8 já, né? Amém. E, assim, que Deus possa estar abençoando a saúde dela. No nascimento da Cecília, a gente teve um pequeno problema com relação à pressão, né? E aí hoje ela teve que ir na farmácia para comprar um remédio para pressão, porque ela mediu e deu pressão alta, e a gente fica com um receio aí de a gente passar pelo mesmo problema com a Cecília. Entendi. Então, pedindo uma oração para que Deus possa estar abençoando aí todo o processo e que o Lino venha tranquilo. Amém, amém. E também, né? É oração pelos enfermos, né? Isso. Eu peço isso pelos enfermos. A gente tem, né, os enfermos na nossa igreja e tem, fora isso, tantos irmãos, né, na mesma situação, né, de enfermidade. Vamos orar. E também, né, lembrando, até a gente estava falando no início, né? Essa semana a Thaís também perdeu seu pai, né? Orar por toda a família, né? O Senhor já tem sido consolador com eles, mas orar também, né, por esses irmãos. Carlinhos. Eu quero agradecer a Deus pela recuperação da Alice. Claro, está em processo ainda, ela está em processo, ainda vai numa revisão sexta-feira que vem, e para poder verificar se esse tal líquido que foi retirado da espinha dela, que vocês viram o vídeo ela agradecendo, né? Ele está voltando, está mantendo no mesmo nível e tal. Então, ela está tomando um remédio e a gente vai ter que desmamar desse remédio aos poucos e tal. Então, sexta-feira que a gente vai ficar sabendo disso. E na terça-feira que vem, a Alessandra vai estar operando aqui no Rio de Janeiro.
a gente apresentamos aí um conhecido nosso, um médico conhecido nosso que eu digo meu, né, nosso da família, e ele vai dar sequência e vai fazer uma cirurgia na terça-feira na Alessandra. Não é cirurgia que vai mexer com órgãos, nada disso, mas se descobre que toda a dor dela, com diagnóstico que já havia, que toda a dor dela vem do excesso de pele, que você vê ela de roupa, você não percebe, né? Pelo fato de ter feito a bariátrica. Entendi. Então, você perde muito peso com excesso de pele. Esse excesso de pele, ele faz um peso, e o peso na barriga dela é em torno de 8 quilos, mais ou menos, e essa pele está pendurada pelo umbigo, ou seja, pela veia do umbigo. Então, por isso que quando ela está sentindo muita dor, ela deita de barriga para cima, vai relaxando e a dor para, porque a tensão naquele músculo para. Então, ela vai ser operada na sexta-feira agora. É uma cirurgia que a gente vai chamar... É uma cirurgia plástica, né? Mas que vai alcançar isso, porque quando você faz cirurgia abdominal, nesse sentido, você perde a ligação do umbigo. O umbigo é cortado, ele fica solto lá dentro, e aí é feito só um umbigo falso. Ele perde isso. Então, esse é o processo que ela vai sofrer. Mas a gente sabe que é uma coisa muito dolorosa e muito difícil, muito chata a recuperação, porque vai mexer muito na pele, na parte abdominal e outras regiões. Ô, Carlinhos, você falou da Alice, falou da... Eu esqueci o nome. Alice é agradecimento e continuar. E da Alessandra, Alice, que é a mãe. A Alessandra é mãe da Alice, minha filha. Que vai fazer a cirurgia. Que vai fazer a cirurgia. Tá. Obrigado a você, Carlinhos. Eu estou vendo o Serginho e a Silene aí. Isso mesmo. A Silene lembrou aqui da internação do Serginho. Ele está internado ainda. Isso. Tá. Então, meus irmãos, só recapitulando, então, vamos as nossas orações, né? Não só agora, mas no decorrer dos dias, pela Thaís, né? Pelo parto, né, que se aproxima, a cesárea, dia 8 de julho, né, já estejamos orando para que o Senhor esteja controlando a pressão dela, né, preparando o menino aí para a chegada, orando também por sua família, né, que perdeu essa semana, né, o nosso irmão, ele está na ponta da língua, o seu pai, né, o Antônio Fontoura. Nosso irmão Antônio Fontoura, e orando por toda a família, orando pelos enfermos da igreja no modo geral, né, que a Liliane falou. Lembramos agora nosso irmão Serginho, que está internado, que o Senhor esteja internado e está aí, ao vivo aí, ó. Serginho, Deus te abençoe, meu irmão. Prazer te ver. Deus te abençoe. Um prazer imenso. O Senhor está contigo aí, meu irmão. Em nome de Jesus. Ele é o nosso médico, tá bom, amado irmão? Ele é o nosso médico. Confia nele que tá tudo certo. Tá em boas mãos. Orar também pela Silene, né? Por toda a família. E agradecemos a Deus também pela vida da Alice, né? Que é a neta do nosso irmão Carlinho, que já apresenta melhor. E pela Alessandra, que vai fazer essa cirurgia. É uma cirurgia plástica, mas a gente pensa, cirurgia plástica é mais simples, mas assim, são cirurgias delicadas e pedimos a intervenção do Senhor também, né? O nosso Deus é médico, né? E ele está em todos os plantões. Então, a gente pode pedir, ele está com o Serginho, ele vai estar com a Thaís e com a Alessandra, né? O Senhor, o nosso Jeová Rafag, tem amor imenso por nós, cuida de nós. Então, vamos orar, né? Encerrando a nossa classe, eu vou orar, né? Pedindo a Deus e agradeço aos irmãos pela participação nessa escola hoje. Senhor Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai. Eu te agradeço imensamente, Pai, por estar aqui reunido, Pai, com esses irmãos, Pai.
por sentir a presença tua, a presença do teu Santo Espírito, Pai, conosco, nos visitando, nos consolando, nos ensinando através da tua palavra, Pai. Amado Deus, queremos colocar diante de ti, Pai, essas nossas necessidades, ó Pai, que temos, ó Pai. Colocamos a vida da nossa irmã Thaís, da sua família, Pai, os pedidos que foram feitos, Pai, para a cesárea que se aproxima. Abençoe também o Nino, Pai, abençoa toda a sua família, o Will, Pai, a Cecília, ser com eles, ó Pai. Coloque a tua mão de poder sobre a vida de cada um deles, ó Pai. Da sua família, Pai, que está enlutada também, visita-os, consola-os através do teu Santo Espírito, Pai. Ó Deus, colocamos a vida dos enfermos, Pai, da nossa igreja em tuas mãos, ó Pai, ser com cada um deles, ó Pai, seja com o teu povo, Pai, espalhado pela face da terra. Tem muitos que sofrem, precisam da tua intervenção na área da saúde, ser com cada um deles, ó Pai. Colocamos em especial, nesse momento, a vida do teu servo, Pai, o Sérgio, ser com ele, Pai. Sabemos que estás acompanhando ele no hospital, continue visitando, Pai, continue operando, Pai, a cura na vida do Sérgio, Pai, continue ministrando a tua unção de poder sobre a vida, Pai. Abençoe a Silene, Pai, abençoe as crianças, seja com a casa deles, ó Pai, abençoando com a unção de poder, Pai, na vida de cada um deles, ó Pai. Seja ministrando ao coração deles a tua palavra, dando conforto, a certeza, o consolo necessário, Pai. Pedimos também, Pai, pela vida da Alessandra, que irá fazer essa cirurgia, Pai. Ó Deus, esteja ungindo a mão dos médicos, ó Pai. Seja uma cirurgia bem-sucedida. Esteja preparando já a tua serva para isso, Pai. Cuida dela, prepara, Pai. Alivia essa dor, Pai. E temos certeza, Pai, que já a partir de agora, Pai, tu já está ministrando a cura na vida dela, Pai. A cirurgia vai ser apenas uma finalização, Pai. Ó Deus, agradecemos pela vida da Alice, Pai, pelas melhoras que a tua cordeirinha tem tido, Pai, te louvamos, Pai. Pedimos também por toda a família do teu servo, Pai, nosso irmão Carlinhos, ser com ele, Pai, abençoe essa casa, sua família, seja com cada um dele, Pai. Abençoe cada família, Pai, que está reunida nesse grupo, Pai. Ser conosco, Pai. Dá-nos a tua bênção, Pai. E dá-nos no nosso coração, um coração que te serve, Pai, com amor, um coração dedicado a Ti. Oramos a Ti, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.